Bom dia a todos. Meu nome é Dênio Augusto de Oliveira Moura, sou titular da primeira Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística, PROURB, e coordenador da Rede de Promoção da Mobilidade Sustentável e do Transporte Coletivo do Distrito Federal, a Rede Urbanidade. Vamos dar início ao nosso segundo dia do webinário sobre o Sistema de Transporte Público Coletivo do DF, um olhar da sociedade civil e dos órgãos de controle em defesa de uma nova licitação para a concessão dos serviços. Essa é uma iniciativa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por intermédio da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social, PRODEP, em parceria com a Rede Urbanidade. Foi instituída em janeiro de 2020, com o objetivo de aproximar e fortalecer pessoas, movimentos e entidades da sociedade civil que se dedicam à defesa da mobilidade urbana sustentável e de garantir a efetiva participação social na elaboração, implementação e fiscalização da política local de mobilidade. No nosso terceiro e último painel, nós temos a satisfação de convidar o ativista, o Irá Felipe Lourenço, que se qualifica aí como ciclista por opção, né, Irá, servidor público, e é criador do blog Brasília para Pessoas. O Irá vai abordar o tema transporte coletivo rodoviário e mobilidade ativa, né, perspectivas para a integração. O Wesley já falou aqui mais dos aspectos operacionais dessa integração do sistema de transporte coletivo em si, né? O Irá vai fazer essa abordagem aí da integração desse sistema com outros modos de deslocamento, né? Naquele pequeno intervalo na fala do Wesley, eu acabei falando um pouco mais aí do importante papel que o Irá exerce, né? Conhecido aí nessa luta, na defesa sobretudo do transporte por bicicleta, né? E o Irá, nós sabemos aí que o princípio é um princípio basilar, né, da mobilidade urbana, essa necessidade de integração entre os diferentes modos de deslocamento, né? Para que todas as pessoas, sem exceção, especialmente aquelas pessoas com algum tipo de deficiência, ou que têm alguma redução em sua mobilidade, né, possam optar por aqueles meios de transporte que melhor atendam às suas necessidades. Então, eu passo a palavra, em princípio, por 30 minutos, e, em seguida, a gente abre o debate para responder as perguntas dos internautas. A palavra é sua, Virá. Muito obrigado. Bom dia. Bom, agradeço aí, né, primeiro o convite, né, discutir um tema importantíssimo, né, acho que a gente precisa de eventos como esse, né, reunir pessoas aí realmente capacitadas, trazer a população para esse debate, né, acompanhei ontem, né, foi fantástico, né, aprendi muito, né, com os colegas, um prazer agora estar aqui, né, com a Adriana, com o Wesley, acho que, assim, pessoas que realmente trazem muito conteúdo, né, muita vivência. Então, bom, falando aí um pouco, né, de mim, eu venho observando a mobilidade, ou a imobilidade, como eu prefiro dizer, né, há alguns anos, não tenho carro por opção já há muitos anos, né, até de forma bem breve, aí, contar um pouco aí, né, um histórico, né, estudei em São Paulo, né, muito tempo, passei em universidade pública, né, fiz graduação e ganhei de presente do meu pai um carro, então ia todos os dias, né, para a USP de carro, enfim, era um trajeto relativamente curto, e até que eu realmente fiquei saturado depois de alguns anos, tinha uma bicicleta lá encostada, empoeirada, falei, por que não? Isso já no final da graduação, e aí realmente usei a bicicleta, testei, vi que era perfeitamente possível, cheguei muito mais rápido, trajeto super agradável, então aí desde os anos 2000 aí a bicicleta é meu principal meio de transporte. Quando eu me mudei aqui para Brasília em 2005, né, vim por conta aí de concurso público, e aí continuei com esse deslocamento por bicicleta, apesar do estranhamento, né, das pessoas, dos servidores, né, quer dizer, a cidade, né, que é com essa anatomia ímpar, né, cabeça, tronco e rodas, quatro rodas, então era muito estranho realmente chegar de bicicleta. Hoje ainda é mais ou menos, felizmente. Então, praticamente desde 2005 aí,
né? Rodo a cidade, caminho bastante, uso transporte coletivo também, né? Em casa, não só eu, mas meus filhos, né? Vão para a escola aí de bicicleta, minha esposa, enfim. Então, é uma paixão, né? Não só a bicicleta em si, mas a mobilidade. E então, eu vou compartilhar aqui um material que eu trouxe. Acho que está aparecendo aí, né? Então, a ideia é falar, né, da integração do transporte coletivo com a mobilidade ativa, mas é importante, né, fazer uma reflexão, né, sobre o modelo de cidade que a gente tem. Acho que não adianta, né, só falar diretamente da integração sem fazer esse contexto, essa reflexão sobre a cidade em que a gente vive. Então, em palestra, eu gosto de trazer essa reflexão logo no início. Aqui só um resumo dos tópicos que eu vou falar, só para ficar mais organizado. Mas a reflexão inicial que eu faço é a cidade em que a gente vive, em que a gente quer viver, né? Essa é uma cidade parque, né? Caracterizada por áreas verdes, né? Pela questão da escala bucólica, de caminhos livres, né? Essa é uma cidade parque, uma cidade parking, né? Fazendo essa brincadeira aí com os termos, né? Então, uma imagem de satélite da esplanada dos ministérios, e o que se destaca aí, né? Realmente são essas grandes áreas aí de estacionamento, né? Tanto os formais, né, as vagas realmente demarcadas, quanto os informais, em canteiros, calçadas. Então, acho que é uma imagem que, de alguma forma, simboliza esse modelo de cidade, né, que se originou dessa forma, dependente do automóvel, mas que a gente deve repensar, né, se realmente é esse tipo de cidade, cidade parking, né, que a gente tem áreas extensas aí realmente ocupadas pelos carros, né, não só em circulação, mas estacionados. E aí trago alguns dados para continuar essa reflexão. Então, aqui à esquerda, né, do PDTT, né, como que o transporte automotivo foi ganhando espaço aí ao longo dos anos, né, até chegar a praticamente 50% dos deslocamentos, quer dizer, é um índice muito alto, mesmo comparado a outras cidades brasileiras que também têm essa dependência do carro. Então, fica bem claro, né, como essa cidade tem a vocação automotiva tem sido reforçada. Inclusive a frota, né, esse outro dado aqui desse gráfico aqui abaixo, né, de como a frota motorizada, né, a frota de automóvel tem crescido ao longo dos anos, ano a ano só cresce, cresce, já chega aí a quase 2 milhões, né? Então a gente precisa refletir de que forma será que a cidade comporta esse tanto de carros? Eu lembro que lá acho que foi 2008, eu participei de um seminário, foi promovido lá no Centro de Convenções, né, sobre a frota que tinha alcançado 1 milhão de carros, e aí se discutiram soluções e tudo. Já estou ansioso até por outro seminário aí, quando a marca atingir 2 milhões, mas a gente não precisa discutir, repensar e apresentar projetos bons realmente para contrapor essa crescente, essa frota crescente. E aqui à direita, né, peguei um outro dado interessante, que são dados do deslocamento no Sudoeste, são dados da pesquisa por amostra de domicílio, de Codeplan. Quer dizer, o índice de deslocamento para automóvel chega a quase 90%, quer dizer, num bairro que é uma localização privilegiada, central. Será que é realmente sustentável? Será que é esse modelo que a gente precisa reproduzir? Então, realmente é incrível como mesmo bairros centrais com distâncias curtas, trabalho, comércio, eles têm uma dependência muito grande aí do carro. E aí a questão do rodoviarismo, né? Se usa esse termo aí, né, para traduzir esse modelo muito voltado para o automóvel. Então tem imagens aí, né, saída norte, recém concluída, entregue, e o que chama atenção são as inúmeras pistas, acessos, né? Aliás, faltou, né, o prometido BRT Norte, né? Incrivelmente se faz uma grande obra dessa e se esquece, entre aspas, aí, né, dos usuários do transporte coletivo. Eu vou até usar algumas imagens aí da saída norte, a Adriana usou algumas lá da saída sul. Eu, como moro na Asa Norte e me desloco, acompanho ali essa região, então acompanhei de perto, né, essa obra, então eu trago algumas imagens, até esqueci de comentar no início, né, mas
eu estou muito a pé de bicicleta e uso muito, faço muitos registros, né? A Estrada Parque Aeroporto, recentemente também ampliada, até o Wesley comentou de forma muito apropriada, né? Quer dizer, você já tem um corredor ali de BRT, né? Que termina ali no Eixão Sul. Como é que se amplia, né? Por que não investir, incentivar, atrair mais pessoas para o transporte coletivo em vez de ampliar as pistas? Então, mostra bem como a gente ainda continua nessa lógica rodoviarista. O túnel de Taguatinga, também outra obra grandiosa. Então, será que é disso que a gente precisa? E aí, para ilustrar, né, alguns impactos negativos dessa política rodoviarista, trago algumas imagens também para a gente refletir. Então, ali, final da Zanorte, final do Eixão, né, como eu disse, eu acompanhei essa obra ali, especialmente do TTN, que é uma parte aí do complexo viário ali da Saída Norte. TTN é o Trevo de Triagem Norte, que eu prefiro chamar de Terrível Trevo Norte. Então, as imagens aí que realmente evidenciam a grande devastação, né, que foi feita justamente para ampliar o espaço aí para os automóveis, e a impermeabilização, né, você vê uma imagem aí aérea, né, o quanto de área ali que foi devastada, impermeabilizada para manter essa lógica rodoviarista. E aí, aproveitando ainda a região ali da Ponte do Bragueto, peguei imagens de satélite de 2010 acima e 2020, então dá para ver claramente, né, a perda de área verde e as inúmeras pistas, acessos, viadutos que foram construídos. Será que é isso a modernidade? Ainda imagens ali da região. Então, você vê ali, né, o pessoal, questão da superlotação nos ônibus, né, especialmente o pessoal que vem de longe, do entorno. Então, você vê a desproporção, né, muitos motoristas, né, que vêm sozinhos, né, faz uso do transporte particular de forma solitária, né, uma ineficiência, enquanto as pessoas vêm espremidas aí nos ônibus. E o problema aí também, as fotos acima, né, da falta de pontos de travessia, apesar do custo milionário da obra, ali na região da Ponte do Bragueta, as pessoas têm que literalmente correr para não morrer. Então, é uma contradição muito grande. Os pontos de ônibus aqui nas fotos abaixo, né? Será que esse sistema é atrativo? Acho que não precisa dizer muita coisa, né? E aí alguns anúncios, aí algumas obras, né, anunciadas que comprovam, né, esse modelo rodoviarista, né, diversos viadutos aí. Quer dizer, o governo atual manteve essa tradição rodoviarista, manteve e reforçou, na verdade, né? Tem viadutos aí para todo canto aí do DF. E assim, vale só para destacar alguns pontos, né, para a gente refletir a questão do não só do custo de construção dessas obras, que é elevado, mas o custo de manutenção, que também é super elevado, e muitas vezes não se fala, né? Aliás, teve até queda de viaduto já, né, aqui em Brasília. E sobre o gasto, o valor, é interessante também, né, destacar, né? Só na saída norte foram 220 milhões, e no túnel de Taguatinga quase 300 milhões, o que daria para fazer com tanto recurso, né, de melhoria, não só na mobilidade, né, questão de pontos de ônibus, faixas exclusivas, também um ponto que o Wesley tocou, corredores, mas também mobilidade ativa, ciclovias, ou mesmo setores deficientes, saúde, educação. Então, qual é a prioridade de utilização desse recurso, né? Será que está sendo utilizado de forma devida? E outro aspecto também, né, que eu destaco, quer dizer, uma grande ampliação viária para, na verdade, poucos horários do dia, né? Os horários de pico ali no início da manhã e final da tarde. Fora desses horários, a estrutura fica ociosa. Você vê pistas ali, EPTG ou Saída Norte, né, que são vias, espaços largos, você vê vazios, sem qualquer condicionamento. Então, acaba se investindo, ou melhor, gastando recurso para uma estrutura que vai ser usada por poucas horas do dia. Bom, aí já entrando no tema, né, realmente específico, né, depois dessa contextualização, mobilidade ativa e saudável, né, que é uma tendência, enfim, algo desejável, não só do ponto de vista coletivo, né, menos carros nas ruas,
menos caos, menos necessidade de estacionamento, de pistas, mas também do ponto de vista individual, de saúde, né, de combater o sedentarismo. Quer dizer, eu mesmo que faço uso da bicicleta aí por muito tempo, é a minha academia diária, né, e dificilmente tenho problema de saúde, né, então esse é um aspecto bem interessante do ponto de vista coletivo e individual. E aí vale frisar, né, esse termo tem sido utilizado, né, de forma mais frequente agora, que seriam os modos não motorizados, mas se prefere essa terminologia de ativa, né, algo afirmativo. Então, mobilidade ativa, seja a pé, ou bicicleta, patinete, skate, enfim, modos aí realmente que a pessoa se exercita. E aí, fazendo um pouco um contexto aí, né, dos aspectos positivos, negativos. Então, o DF tem uma quantidade de ciclovias razoável, considerando aí o país, né, tá um pouco abaixo aí de São Paulo, então são, segundo dados da CEMOB, 616 quilômetros. Tem muitos grupos de ciclistas, especialmente para lazer, que fazem trilhas, relevo plano, né, um período de seca aí prolongado que também favorece a questão climática. E nesse período de pandemia interessante também, né, como as pessoas redescobriram também por lazer, por transporte. Então, uma imagem aí de uma loja que zerou o estoque nesse período de pandemia. E os aspectos negativos, né, a questão da infraestrutura, eu vou falar um pouco mais adiante, né, falta de continuidade das ciclovias, como meio de transporte, né, ainda é um uso abaixo, muito abaixo do desejável, né, muitas vezes a pessoa usa a bicicleta como transporte mais por uma questão econômica, de necessidade, né, você vê muitos catadores de material reciclável, você vê pessoas que usam a bicicleta para fazer entrega, um público que aumentou também, mas na área central, né, a gente ainda vê um baixo uso aí como transporte, muito aquém do potencial. Vou comentar outros aspectos adiante, só para falar então das vantagens, ilustrar um pouco essas vantagens, né? Agilidade, né? Você não pega congestionamento, praticidade, mesmo sem locais específicos aí para estacionar, né? Você consegue ali amarrar, né? Numa escada, numa lixeira, numa árvore. Questão econômica, especialmente nesse período aí de alta no combustível, é um fator super atrativo, né? Uma das minhas bicicletas aí que tem vários adesivos, inclusive ressaltando nessa economia aí, isento de PVA, né? Então, uma outra plaquinha aqui, uma foto, né? Essa questão de movida arroz e feijão, né? Então, uma coisa realmente é super econômico, né? Você manter uma bicicleta também é um custo super baixo e é muito bom aí não depender dos postos de combustível. E outro aspecto super, né, bacana aqui em Brasília, né, como eu disse, gosto de fazer registro, mas não só da imobilidade, mas também das cenas agradáveis. Então, algumas imagens aí que eu vejo no trajeto, curicacas, tucanos, a floração dos ipês, enfim, flamboyância, eu acho algo realmente que me atrai muito, né? Aqui em Brasília, realmente super legal essa perspectiva aí da cidade, quando você está ou a pé ou de bicicleta, realmente você poder parar e apreciar a paisagem, coisa que num congestionamento ou a 80 por hora fica mais difícil você perceber a cidade. Mas, claro, né, nem tudo são flores, então alguns desafios aí, realmente a falta de continuidade, né, no caminho, inclusive tem alguns pontos aí com interrogação pintada, justamente questionando o governo sobre a falta do caminho. Outra imagem aqui também da questão do fim da ciclofaixa, ali perto da ponte JK, que se diz uma ponte moderna, e de repente o ciclista é jogado ali, né, no meio de carros em altíssima velocidade. A questão das infrações também, essa imagem aqui, eu e meus meninos, uma cena infelizmente comum de carros ou estacionados ou realmente parados, que bloqueiam o cruzamento. E uma outra imagem aqui que também revela essa dificuldade, não só para ciclistas, mas para pedestres, né? Uma rampa aqui na passagem subterrânea da Asa Sul que é impraticável.
Aliás, a gente até fez uma vistoria aí pela rede Urbanidade, né, das passagens subterrâneas, que também revelam quão desafiador é tanto caminhar quanto pedalar, né? Às vezes você tem a infraestrutura, mas é totalmente inadequada, né? Como esse caso aqui das passagens subterrâneas, com rampas totalmente inadequadas. Então, muitos obstáculos aí, a questão da falta de iluminação também é outro aspecto crítico, né? Tem muitas ciclovias aí que ficam realmente na escuridão total. E, claro, a questão da velocidade é algo super crítico para quem caminha, para quem pedala, né? Então, é desafiador realmente, né? Que, aliás, é inconcebível, né? Uma coisa que eu até escrevi o último texto aí no blog, né? Brasília para Pessoas, sobre o eixão. É inconcebível você ter uma via expressa aí de ponta a ponta, né, sem semáforos, com limite de 80. Isso atualmente, os manuais, né, as referências de mobilidade realmente, né, não trazem essa possibilidade de uma via expressa. Então, são várias, né? Não é só o eixão, mas L4, UEP, IPTG, várias vias aí com esse limite inconcebível, incompatível com a vida. Então, a gente precisa realmente rever os limites de velocidade. E aí, só para destacar, né, a importância, né, de reduzir velocidade, rever esses limites, né, é uma questão aí da física, né? Então, quanto mais você aumenta a velocidade, menor o risco de sobrevivência em caso de atropelamento. Então, realmente, esse dado é bem claro, né? Não tem o que se discutir, e é um argumento em favor da redução da velocidade, que, aliás, vale frisar, não é bom só para o pedestre e para o ciclista, mas também para o próprio motorista, né? Que em caso de colisão, o risco de ferimento e morte cai bastante com a redução de velocidade, né? E para ilustrar, né, realmente esse problema, né, de quem pedala no dia a dia, tem alguns locais que realmente são difíceis demais, né? Então realmente tem que ser atleta para encarar, como ali no final do Eixão Norte, né? Realmente é difícil você ter que encarar um fluxo intenso e veloz de motoristas. A necessidade de interligar os caminhos é algo bem claro. Então, em alguns momentos, né, a ciclovia termina de repente. Dois exemplos aí de locais, né, na IPTG, né, que a ciclovia você tem que fazer um zigue-zague de um lugar para outro. Ali em frente na Asa Norte, em frente ao CEUB, também a gente já fez intervenção ali, pintando interrogação. A impressão que dá é que a ciclovia termina justamente onde mais se precisa dela. Então, isso é algo para a gente poder, que tem que ser revisto. E, claro, um tema super importante aí, que não adianta só falar em construir ciclovia, né, mas a gente repensar o espaço do carro. Quer dizer, aqui essa imagem é bem conhecida, né, o espaço que é ocupado por 60 pessoas, né, então, em ônibus, né, em bicicleta, em carro. Quer dizer, é um espaço urbano realmente absurdo, né, que é utilizado de forma ineficiente. A gente precisa redistribuir, né? A questão, por exemplo, das faixas exclusivas de ônibus, né? Porque a gente tem tão poucas, né? O Wesley até trouxe os dados aí, 100 e poucos quilômetros, uma cidade com espaço tão generoso. Então, precisamos realmente avançar. Eu gosto dessa imagem, foi publicada numa revista, né, Planel, e acho que ilustra muito, né, o que se tem feito, né, como se tem tratado mal o espaço urbano, né, o motorista ali sempre à vontade, com espaço generoso, e os demais espremidos, né, realmente é muito injusto, né. E aí, para ilustrar essa mobilidade moderna, essa tendência atual, que várias cidades, vários países, né, têm já. Bom, a Holanda, em particular, já há décadas, né, reverteu essa tendência aí de invasão do automóvel, mas vários outros, né, Paris, né, muitas capitais europeias, cidades dos Estados Unidos, como Nova York, então, realmente tirando carros das ruas, tirando espaço, cobrando pelo uso de vagas, fazendo cobrança de pedágio urbano, incentivando o uso da bicicleta no trajeto para a escola, enfim, trouxe algumas manchetes
que ilustram essa tendência e que a gente, uma hora, precisa realmente se convencer dessa nova tendência. Alguns livros, né, algumas referências importantes desse novo modelo de cidade, desde Jane Jacobs, lá na década de 60, que já falava desse fracasso, né, do combate desse modelo de vias expressas, cortando, né, as cidades, até Ian Gale, Cidades para Pessoas, que inclusive inspirou o blog Brasil para Pessoas, enfim, algumas referências que eu vou deixar esse material disponível. E claro, né, as referências, as leis que a gente tem, que são todas muito boas, a gente tem uma fundamentação grande para bons projetos, né, desde o Código de Trânsito, desde leis federais, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Orgânica e várias leis específicas distritais. Então, trouxe aqui também esse referencial, o Plano de Mobilidade Ativa que está vigente, tem lá um detalhamento, tem os objetivos favoráveis, né, a pedestres, ciclistas, e a gente precisa pôr em prática essas leis, esse plano. Eu não vou me ater, mas eu trouxe alguns dispositivos aqui de algumas leis, o Código de Trânsito lá que diz que os veículos de maior porte são sempre responsáveis pela segurança dos menores, o motorizado, né, protege o não motorizado, todos prezam pelo pedestre. Enfim, trouxe alguns trechos, não vai dar tempo de detalhar, mas é bem clara essa necessidade de desestimular o uso do carro, incentivar tanto o transporte coletivo quanto a mobilidade ativa e essa integração que eu vou falar. Aqui para ilustrar essa questão da hierarquia, né? Então, o pedestre lá em cima, né, pela legislação, pelo que a gente tem aí de material, né, o pedestre é o mais vulnerável, que deve ter mais atenção, depois ciclista, depois vem o transporte público, até lá embaixo, né, o transporte individual motorizado. Então, claramente a gente tem, infelizmente, invertido essa ordem de prioridade. Essa lei eu trouxe porque é uma lei que trata especificamente da licitação, né, da colocação de suportes para a colocação de bicicletas, né, pelas empresas de ônibus. Então, os editais, né, de licitação dos ônibus aí devem conter essa obrigatoriedade. Então, destaquei porque é um aspecto que trata diretamente do nosso tema. Então, a gente deve estar realmente de olho nessa nova licitação para exigir essa colocação de suporte para as bicicletas. Que só para ilustrar, né, o plano de mobilidade ativa, o material que está disponível, que está vigente, com o objetivo lá de melhorar as conexões, ampliar o sistema de bicicletas compartilhadas, enfim. Tem muito material, muita lei para fundamentar essa necessidade de mudar o modelo, né, o modelo de cidade, em vez de ser pensado para os carros, ser pensado para as pessoas, em vez de priorizar a fluidez motorizada, priorizar segurança, mobilidade, qualidade de vida. Eu trouxe essa cena aí, eu morei um tempo em Águas Claras e vinha de bicicleta também, e muitas vezes acompanhei a obra da IPTG, curiosamente chamada Linha Verde, e aí subia ali naquelas passarelas, fazia imagens, e é muito curioso, né? Então, imagem do alto aí, você realmente só vê carro, 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 então é insustentável, a gente precisa mudar esse modelo. E aí precisa repensar, como eu falei, do desenho do espaço urbano, que é mal utilizado, e então trouxe algumas imagens aí de possibilidades, nesse caso, possibilidade de ciclofaixa. Se fala muito em ciclovia, né, que depende, né, de uma obra maior e tudo, mas existe a possibilidade de ciclofaixa, que é basicamente pintura, você pode colocar delimitador ali, balizadores. Então, até um trabalho, né, que eu fiz com a ajuda de um colega designer lá de Curitiba, o Henrique. Então, aqui são espaços, 3 exemplos, né, ali na anexo da Esplanada, via ali próximo da Câmara Legislativa, e o início da Asa Norte, ali, setor médico hospitalar, que são espaços mal utilizados, né, em carros estacionados irregularmente, e que como a gente falou, né, vontade política que é necessária para mudar, daria para simplesmente você delimitar esse mesmo espaço sem grande custo, bastaria pintura, né, poucas intervenções para você garantir espaço seguro e continuidade de ciclovias já existentes. Então, fica bem ilustrado aí.
espaços que poderiam ser transformados. E aí mais uma proposta aí que eu fiz aí junto com a ajuda aí do Henrique, né, ali na rodoviária, aliás, um caso que está até judicializado, né, foi ajuizada aí a ação civil pública lá da rodoviária para garantia bicicletário, garantia ciclofaixas, aí propostas também que a gente fez aí para garantir a continuidade ali da ciclovia na área central, no marco zero da cidade. Acho que é o mínimo você garantir segurança para quem passa ali a pé, de bicicleta, de skate, enfim. Então, só para ilustrar as possibilidades, não são grandes obras, mas realmente a necessidade de vontade política. E aí, passando aí já para a parte de integração intermodal da bicicleta com o transporte coletivo, a gente tem um bom exemplo já do metrô aqui no DF, tem lei, está regulamentado aí, que as pessoas podem embarcar com a bicicleta, e é incrível ver como as pessoas realmente usam, né, diariamente, muito legal. Fica aí o registro como um bom exemplo. Bicicletários importantes, mas ainda escassos, né, nas estações, tanto de metrô quanto em terminais de ônibus. Mas assim, é fundamental você permitir essa integração, né, para, claro, diminuir a quantidade de carros, incentivar o uso do transporte coletivo. Então, alguns exemplos, por exemplo, de Vitória, que tem esse ônibus que faz os trajetos de Vitória e Vila Velha nesse ônibus, né, que atravessa lá a ponte, a terceira ponte. Então, um exemplo aí de sistema que existe, só para ilustrar. Aqui eu trouxe imagem, né, de cidades nos Estados Unidos, com esse suporte, né, que é colocado na frente do ônibus, que é algo que aquela lei que eu mostrei distrital realmente propõe para o sistema daqui. Alguns exemplos de bicicletários aí pelo Brasil, bons exemplos. Então, Mauá, a gente tem, aliás, o considerado o maior bicicletário da América Latina, está associado ali à estação de trem. São mais de 1.000 vagas, né, para os trabalhadores, vive lotado ali o espaço. Em Vitória também temos aí um bom exemplo, aí no bicicletário no aeroporto. Em São Paulo, inclusive associado ali ao Itaú, você tem esses containers com espaço gratuito, coberto, seguro aí para os ciclistas. Então é algo que a gente precisa avançar muito ainda aqui no DF todo. Aqui em Brasília, a gente tem um bom exemplo do setor privado. O Conjunto Nacional inaugurou recentemente um novo espaço, existia o bicicletário, então, com espaço para bicicleta elétrica, para recarga de bicicletas elétricas, com um bebedouro, realmente uma ótima referência. Ali no Venâncio 2000 também um espaço coberto, seguro. Então, fica aí como inspiração para a gente. Eu já estou me aproximando aqui do final, sei que já está dando tempo. Vou deixar algumas propostas nessa linha de humanização, né, de cidade para as pessoas. Então, a questão da redução da velocidade é super importante, inclusive zonas 30, que é algo muito comum no exterior, zonas de baixa velocidade, né, em áreas residenciais, comerciais, inclusive com travessias elevadas, é uma coisa importante também para reduzir a velocidade, forçar a redução da velocidade pelos motoristas. Rede cicloviária conectada, iluminada, atrativa. Como eu disse, né, o DF tem mais de 600 quilômetros de ciclovias, mas muitas vezes desconectada. Então, essa conexão é super importante. Rotas acessíveis, né, infelizmente, ainda tem calçadas em péssimo estado, salvo raríssimas exceções. E essa conexão também, claro, né, das calçadas, direito de ir e vir também aí pro pedestre. Um sistema amplo de bicicletas compartilhadas, felizmente, as bicicletas voltaram, né, mas ainda concentradas muito na área central. Então, precisa ampliar esse sistema, precisa democratizar o acesso a essas bicicletas. As travessias seguras são de extrema importância, né? A gente tem várias, como mostrei aí, várias vias aí de altíssima velocidade, e a gente precisa de travessias sinalizadas, elevadas, enfim, precisa ter uma atenção especial para as travessias. Bom, integração com vagas para ciclistas e também o transporte de bicicletas no sistema, seja ônibus, BRT, metrô ou VLT, que está por vir. Um aspecto super importante, né, formação dos motoristas, né, formação contínua, né, tanto de motoristas comuns, de automóveis, mas também motoristas de ônibus. A gente tem um bom exemplo
de formações, de cursos, né, que os motoristas de ônibus são convidados, né, a ficar ali numa bicicleta, depois o ônibus passa próximo, para ele se colocar no lugar do ciclista e ter realmente a noção, né, do risco, quando a pessoa tira um fino ali do ciclista, né, passa muito perto. Programas educativos, a gente precisa inovar, né, a gente sempre fala muito, fazer ciclovia, fazer bicicleta, mas a gente precisa inovar, precisa criar programas de educação na escola e fora da escola, e aí a gente tem bons exemplos aí também de fora, né, os chamados bondes de bicicleta, bike bus, né, as pessoas se organizam para ir junto para o trabalho de bicicleta, para a escola. A Espanha e Portugal, né, teve notícia recente aí de incentivo ao uso da bicicleta para ir para a escola, então os pais acompanham, professores. Então a gente precisa inovar, precisa ir além desse mero discurso, é só ciclovia. Não, a gente tem todo um conjunto de ações educativas, de fiscalização, de infraestrutura também. E uma outra questão, né, claro, estacionamento, né, pago, essa questão é básica, até não só para a pessoa ter o custo real ali, né, quem opta pelo uso do automóvel, mas também pela questão do recurso dessas vagas públicas, né, que deveriam ser rotativas e pagas. E aí eu trago aí um exemplo bem interessante, não vou poder entrar em detalhes, mas Fortaleza, né, que tem lei, e 100% da arrecadação lá do rotativo da Zona Azul vai para a política cicloviária. Então, tanto a construção de ciclovias e ciclofaixas, quanto a ampliação do sistema de bicicletas compartilhadas. Então, um bom exemplo aí que vale também dar uma olhada. Eu deixo aí alguns materiais de consulta, alguns textos do blog, alguns vídeos, realmente como inspiração, né? Quem quiser também se inspirar e quiser testar a bicicleta, eu me disponho aí a ajudar. Eu sou voluntário do Bike Anjo também, é uma coisa que eu adoro fazer, de ir junto com a pessoa lá de bicicleta, fazer o trajeto, mostrar a melhor rota, a postura no trânsito. E é isso, a gente acredita em cidades humanizadas, né? Eu convido aí a acessar aí tanto o perfil pessoal, né, o Ira Lourenço, quanto o Brasil é para Pessoas. Tem uma colega, Maria Lúcia, que tem ajudado aí também, né, com esse olhar da acessibilidade. Ela usa um triciclo elétrico, a gente até já gravou alguns vídeos, alguns testes de acessibilidade que a gente fez, e acabo com essas imagens aí do Eixão do Lazer. Eu acho que é inspirador o momento aí, domingo, feriado, que a Via Expressa dá lugar para as pessoas. Muita vida e muito boa convivência. Eu acho que é essa mensagem que fica. Realmente uma Brasília que tem um potencial enorme e que a gente precisa avançar. Obrigado e desculpa se eu passei um pouco aí do tempo. Maravilha, Ira. Excelente a sua palestra. Como sempre, são muito inspiradoras. Eu mesmo procuro incorporar esses ensinamentos aí na minha rotina, tanto profissional, né, com a atuação do Ministério Público, que é bom esclarecer que não existe uma promotoria exclusivamente especializada em mobilidade urbana, mas existe uma promotoria de defesa da ordem urbanística. Isso acaba abrangendo outras áreas do Ministério Público, como é o caso da própria PRODEP, a Promotoria do Meio Ambiente, e a PDDC e muitas outras, né? E tenho procurado também incorporar na minha rotina de vida, né? Aos pouquinhos, a gente sair desse caixote que foi criado, né? Como o automóvel, como meio de transporte, pelo menos para grande parte da população. Outras não têm essa opção e, como a Adriana falou, precisam se submeter aí às péssimas condições do transporte coletivo, né? Queria só destacar, Ira, que a partir dessas nossas conversas, das contribuições de outro colega da rede, que é o Marcelo, a gente tem procurado buscar incentivar os próprios servidores do Ministério Público a usar a bicicleta como meio de transporte, né? Ou pelo menos como parte
dos seus deslocamentos. Nos edifícios do Ministério Público, grande parte já são dotados de um bicicletário interno, com proteção, com vigilância, né? Recentemente foi instalado, inclusive, foram instaladas tomadas para que os usuários de bicicletas elétricas possam recarregar suas baterias. Em muitos dos edifícios existem chuveiros e armários, né, para que as pessoas possam se trocar, e são medidas assim que parecem pequenas, mas que vão contribuir sensivelmente para a mudança dessa cultura, né? Basta imaginar aqui no eixo monumental que praticamente só existe órgão público. Se cada órgão adotasse essa mesma postura, isso ia acabar impactando na rua, né, no menos carros nas vias e com mais gente feliz, aí, como você propõe. E assim, como eu disse, suas palestras são sempre muito esclarecedoras e muito inspiradoras. Muito obrigado mais uma vez.